Essa é a primeira aula de uma sequência em que nós vamos tratar de uma outra obra bem importante para os Vaishnavas, é o Hari Bhakti Vilasa. Esse livro, na verdade, é formado por muitos volumes e nós vamos trabalhar agora, nesse primeiro momento, apenas com o primeiro volume, que tem 5 vilasas. Os vilasas, essa última palavra aqui, são partes desses livros, né? Os vilasas são conjuntos diversos e ele é uma compilação que foi feita de conteúdos das escrituras védicas que mostram como um devoto de Krishna deve se relacionar com o seu mestre, se relacionar com os outros devotos, se relacionar com o próprio Krishna, nos seus altares, nos seus templos, enfim, é uma compilação das atitudes que devemos, todos nós que somos discípulos de Krishna, adotar. O primeiro Vilasa, então, dos 5 que nós vamos estudar agora, né, nessa leva, ele trata de 2 assuntos. O primeiro é o abrigo do mestre espiritual e o segundo é o que nós vamos ver na outra semana depois do feriado, que se refere às glórias de cantar os mantras. O abrigo do mestre espiritual, vamos começar por esse assunto. E ele é um assunto bem importante, porque Krishna está nos direcionando nessa linha da fé Bhagavata, que é uma forma diferente aqui para a mente do ocidental, diferente do que existe aí disponível, o movimento Hare Krishna, outros movimentos. É assim, um movimento mais introspectivo, como nós somos aqui, e que também dá-se acesso às moradas intermediárias, aos mestres ascensionados, arcanjos, Elohims, todos esses seres de luz que estão nos ajudando, né, nos guiando para próximo da eterna morada onde Krishna se encontra. O nome do autor, ou de um dos 2 autores, né, dessa compilação de conteúdos, que é o Hari Bhakti Vilasa, é Sanatana Goswami. Srila é assim um senhor, né, o senhor Sanatana Goswami, Srila Sanatana Goswami. E ele então vai trazer aqui nesses conteúdos que ele compilou das escrituras védicas, padrões de religiosidade Bhagavata, dessa religiosidade nossa, e as regras e regulações que são mais importantes para orientar as atitudes dos devotos. Nós começamos por um assunto que é bem importante, porque Krishna, como o templo da fé Bhagavata, nós vamos ter algumas inclusões, adições, né, na nossa maneira de nos relacionarmos com ele. A ordem de Zadkiel, ela traz assim, uma sequência de escalas a se atingir através dos graus iniciáticos, e a última delas é a morada eterna, onde Krishna se encontra. É a morada de Krishna. E na fé Bhagavata trabalha-se especificamente a relação com ele, ou seja, é o último escalão do processo da ordem de Zadkiel. E existe sempre a figura do mestre espiritual dentro de um processo de religiosidade Bhagavata. E ele está me preparando para assumir esse posto nesse início. Então, eu, além de ser uma sacerdotisa na ordem de Zadkiel, eu estou sendo preparada para assumir um cargo de mestre espiritual Bhagavata. E eu vou mostrar para vocês o que é isso. E o que se espera de um mestre espiritual, ou seja, o que Krishna espera de mim, e eu estou sendo preparada nesse sentido, mas também o que um mestre espera dos discípulos, e o que Krishna, obviamente, está esperando daqueles que vão ser discípulos da fé Bhagavata nessa nossa linha, que vai ter algumas adaptações, inclusive aqui nos conteúdos teve algumas coisas que nós não estamos mantendo para nós, porque não fariam sentido para a lógica aqui de onde nós vivemos. Mas para começar a relação, é tão importante essa relação entre o mestre espiritual e o discípulo, que o Hari Bhakti Vilasa começa com esse assunto. Porque é o mestre espiritual que vai transmitir pensamentos e sentimentos Vaishnavas para os que estão aprendendo, estão começando a se aproximar de Krishna, ou buscando por isso. Vai conduzir o iniciando a se aproximar de Krishna.
E, portanto, obviamente que o mestre já tem que estar com Krishna. Para ele poder levar alguém para Krishna, ele tem que estar com Krishna, em intimidade. Esse é o primeiro requisito, né, de um mestre espiritual genuíno, que é aquele que realizou o Senhor Supremo, já realizou o Senhor Supremo e conhece o caminho que precisa ser trilhado por aqueles que também desejam realizar o Senhor. As almas, sob o abrigo de um mestre espiritual genuíno, essa palavra é importante, ela é usada o tempo todo no Hari Bhakti Vilasa, porque existe muita gente que fala que é mestre espiritual, mas aqui ele está falando do mestre espiritual genuíno. Aquele que, porque ele conhece o caminho, porque ele já trilhou esse caminho, ele pode levar as almas que estão sob o seu abrigo a também o fazer. E nesse Vilasa, em alguns, o texto que eu escrevi, que vai estar publicado no blog da Vaishnavismo, Religião Bhagavata, são citados quais textos dentro do Hari Bhakti Vilasa que tem esses conteúdos. Aqui nessa apresentação eu não fiz essa inclusão, ficaria muito cheio, né, de texto. Mas fala-se assim, tem alguns trechos que realmente são transcrições de versos védicos, dos escritos védicos. As pessoas que desejam engajar no serviço devocional puro, ou seja, que querem servir a Krishna com pureza de coração, que só desejam isso, que realizam, aquelas que realizam que o dia a dia no mundo material é miséria, traz muita miséria, miserável, assim, miséria atrás de miséria. Às vezes você se conforta, vem uma almofada de conforto e logo vem de novo uma miséria que você tem que vivenciar, experimentar o tempo todo várias perturbações. Miséria que se fala que são essas perturbações materiais. Aqueles que ouvem sobre as intoleráveis misérias que poderão experimentar em uma próxima vida. Então, além do que já está aqui, se você continuar envolvido com o ciclo de nascimentos e mortes, você vai continuar experimentando dessas misérias. Devem tomar o abrigo de um mestre espiritual genuíno, porque é aquele que pode te mostrar como você vai se aproximar do Senhor e acabar com isso aqui, com essa situação. O mestre espiritual, ele pode liberar das misérias, mostrando para o discípulo, engajando o discípulo nas glórias do serviço ao Senhor, nas glórias do serviço devocional. Esse acesso, eu coloquei propositalmente essa figura, porque quem conhece meu blog já está acostumado com ela, né? Que é um símbolo que eu uso, um logotipo, né, da Shri Krishna Madhurya. E não por acaso eu coloquei aqui o acesso pleno à morada absoluta, que se chama Vaikuntha, né, do sânscrito Vaikuntha, nos traz, assim, nos refaz a nossa eterna relação com a pessoa de Deus. E o mestre espiritual genuíno é aquele que já refez a sua relação com Deus, que está com ele normalmente, cotidianamente, mesmo estando com o corpo físico aqui, ancorado aqui, tem uma vivência transcendental dessa experiência. Aí fala-se que a forma humana, essa forma, né, ela é temporária, nós já sabemos disso. Mas ela, ao mesmo tempo, ela permite o alcance dessa perfeição última. Ela permite. Nós temos a prova disso, né? Os mestres ascensionados, que pertencem ao reino humano e que conseguiram chegar lá, né? Então, ela permite o alcance dessa perfeição última, que libera dos repetidos ciclos de nascimentos e mortes. Essa forma humana permite isso. Então ela é abençoada, na verdade, é uma bênção se nós soubermos usar dessa forma. Ela não deve ser empregada apenas para gratificação de sentidos, como a maioria está fazendo. Então só para comer aquilo que gosta, para se divertir corporalmente, né, com as outras pessoas. Esse tipo de situação, né, gratificar os sentidos significa isso. Assim, agradar esses sentidos físicos mais grosseiros, sem se preocupar com mais nada. Né?
Porque a gratificação dos sentidos, o Hari Bhakti Vilasa coloca, ela existe até mesmo para as mais abomináveis formas de vida, ou seja, qualquer verme, qualquer né, forma de vida assim que seja inimaginável para nós assumirmos um corpo daquele tipo, vive por gratificando seus sentidos, está sempre buscando isso. Por isso que a gente vê os animais correndo atrás, né, de um parceiro, né, para copular. Por isso que a gente vê os animais caçando para comer. Tudo gratificação dos sentidos. A forma humana também as pessoas estão usando assim. Mas ela pode nos levar além a essa perfeição da eterna morada. O corpo humano, até eu transcrevi essa frase, né, por isso que ela está entre aspas. O corpo humano pode ser comparado a um barco perfeitamente construído, tendo o mestre espiritual como capitão e as instruções da Suprema Personalidade de Deus, que é Krishna, como ventos favoráveis impelindo no seu curso. Então você tem um corpo que não pode ficar por aí vagando. Ele vai ficar vagando se você não tiver quem te instrua. E quem pode te instruir é Deus, é Krishna. E como Krishna ainda não está ao alcance da percepção de muitos de vocês, né, vocês ainda não têm uma relação direta para ouvir as instruções dele cometidas deles. O mestre espiritual é aquele que faz a intermediação, porque ele está em contato com Krishna. Então ele pode te transferir, né, e faz essa ponte. É um canal, exatamente. O ser humano que não faz o uso da oportunidade da vida para cruzar esse oceano da existência material, o Hari Bhakti coloca assim, é um assassino da sua própria alma. Não está aproveitando essa oportunidade, está deixando ela passar, né? Está vagando por aí, é o léu. Aqui uma gravura de um mestre ensinando. As escrituras sustentam: quem deseja felicidade verdadeira tem que buscar por um mestre, tomar o abrigo do mestre através da iniciação. A menos que você realmente já seja mestre, já detenha de mestria, você não precisa de um mestre. Mas se você ainda não detém, é importante ter alguém que te guie. E aqui tem até uma frase de Krishna mesmo, mas antes disso tem assim um conceito, né, nos versos dessa obra. O mestre espiritual genuíno é aquele que realizou as conclusões das escrituras e está apto a convencer outros de suas conclusões. O mestre espiritual é aquele que ele pega qualquer escritura que fale sobre Deus e ele vai entender o que está escrito ali, porque ele já realizou tudo isso através do contato com Deus. Então ele pode te explicar, te transferir. E o abrigo da Suprema Personalidade ele já contém, né? já está com Deus, e portanto ele abandonou as materiais considerações, não tem mais interesse no que as pessoas falam na materialidade, essas formulações, argumentações meramente materiais especulativas. Aí Krishna diz, isso aqui é Srimad Bhagavatam, não é o Bhagavad Gita, esse é Srimad Bhagavatam, no verso 11, 10, 5. Deves tomar o abrigo de um mestre espiritual genuíno, ele mesmo fala isso, o qual é pacífico, conhece a verdade sobre mim, cujos coração e mente estão fixos em mim, só pensa em Krishna, só fala em Krishna, só tem